Bom dia, Luciano. Bom dia, Garcia Júnior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar toda a comunidade ubatense, todas as pessoas que estão nos ouvindo, os queridos ouvintes. Deus nos abençoe neste santo dia em que a igreja conclui o período quaresmal e no fim da tarde se inicia a sua maior festa, o Tríduo Pascal. Bom, ô padre, explica pra gente qual é o significado da Páscoa para a Igreja Católica. A palavra Páscoa, Luciano Garcia Júnior, perdão. A palavra Páscoa significa passagem, vem do hebraico, também no latim. A palavra Páscoa quer dizer passagem de uma situação para outra melhor, de uma situação difícil para uma outra melhor. A Páscoa, no Antigo Testamento, é a celebração, nós sabemos que a Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Na história judaico-cristã, Páscoa no Antigo Testamento é a passagem pelo Mar Vermelho, é a celebração que o povo de Israel fez e continua fazendo, daquela noite em que Moisés passou com o povo de Israel pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito rumo à libertação nas terras de Canaã. Então, esse evento é o evento mais importante, é o Êxodo, a saída da escravidão do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho. Houve aí então uma Páscoa, a passagem da escravidão, eles saíram da escravidão do Egito para a libertação nas terras de Canaã, que Deus lhes havia prometido a Abraão. Então, nós temos aí, esse é o sentido da Páscoa no Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente quando o povo do seu país, quando o povo judeu estava celebrando a passagem pelo Mar Vermelho, foi exatamente naquele período, ele desceu para a capital, para Jerusalém, a fim de morrer. Ele sabia que iria morrer na cruz no período em que o seu povo celebrava a passagem pelo Mar Vermelho. Então Jesus realiza uma nova Páscoa, uma Páscoa mais significativa, mais importante, que é morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Então essa é a Páscoa dos cristãos. Nós, cristãos católicos, celebramos essa passagem. Celebramos, na verdade, as duas passagens. A do Antigo Testamento, do povo de Israel, passando pelo Mar Vermelho, fazendo a passagem da escravidão para a libertação. Mas celebramos mais ainda, muito mais ainda, com mais vigor, com mais firmeza, com mais fé, com mais solenidade. Cristo morreu e ressuscitou. Então isso é a Páscoa, é a vida nova, é a libertação de todo pecado, de todo mal, é a vitória de Cristo sobre o reino de Satanás, sobre o pecado, é a libertação do homem, a vitória de Cristo e a nossa vitória. Essa é a Páscoa para nós católicos cristãos. Bom, a gente entendeu agora o significado da Páscoa para os cristãos. Agora a gente percebe, padre, que a cada ano essa data, ela não tem uma data fixa, ela se torna uma data móvel. O senhor poderia nos explicar por quê? Garcia Júnior, é muito interessante, é muito propícia esta pergunta. Muitas pessoas se questionam por que a Páscoa não tem uma data fixa, porque todo ano a Sexta-feira da Paixão não ocorre em um dia específico, como o Natal. Por que fica mudando? Às vezes cai até no fim de março e às vezes cai no início de abril. Por que essa mobilidade? Preste bem atenção. Conforme eu já acenei anteriormente, a Páscoa dos judeus já tinha uma data, era uma data móvel. O judeu celebra a Páscoa no dia 14 de Nissan. Quando é o 14 de Nissan? O 14 de Nissan não é uma data fixa. Não é uma data fixa. O 14 de Nissan, no calendário judaico, no calendário do povo de Israel, bem antes de Jesus morrer na cruz, o povo de Israel já há séculos celebrava a sua Páscoa, a passagem à noite da passagem pelo Mar Vermelho. Eles celebravam de maneira móvel.
Vejam só. E quando é que ele celebrava? Quando era o 14 de Nissan, correspondendo ao nosso calendário. É depois do equinócio de primavera que ocorre no hemisfério norte. Eu vou explicar isso de maneira mais clara. O que é um equinócio? O que é o equinócio de primavera? Vamos analisar o que é equinócio pela etimologia da palavra. A palavra equinócio vem do latim equus nócio. Equus quer dizer igual. Nócio vem de nox notis, noite. A noite igual. É isso que significa equinócio. A noite igual ao dia. É um fenômeno astronômico que ocorre todo dia 21 de março. Entre os dias 20 e 21 de março, às vezes também vem para o dia 20 e 21 de março, é o início da primavera na parte superior do planeta Terra, no hemisfério norte. Enquanto a gente aqui está começando o outono, no hemisfério norte está começando a primavera, certo? É o início. Ali acontece um fenômeno, equinócio da primavera. Então, o dia tem a mesma duração que a noite. Os astrônomos, os estudiosos da astronomia, é um fenômeno astronômico que acontece no planeta Terra todos os anos. Eu vou botar 21 de março, ou 20 ou 21 de março. No dia 21 de março, o dia, lá na Europa, nos países que estão no hemisfério norte, tem a mesma duração que a noite. São 12 horas de sol e 12 horas exatos de escuridão. 12 de sol, 12 de escuridão. Dia tem o mesmo tanto que a noite. Ali marca o início da primavera. A primeira lua cheia que vier depois do equinócio, quem marca a Páscoa é a lua. Quem marca a Páscoa é a lua. A lua cheia, a primeira lua cheia, sintetizando, porque a Páscoa é móvel. A primeira lua cheia que vier depois do dia 21 de março é a Páscoa. Então a lua cheia às vezes tem o dia 21 de março e logo em seguida vem lua cheia. A Páscoa vai ser em março. A Semana Santa vai cair em março. O judeu vai celebrar a noite da libertação em março. Porque são duas celebrações. A celebração da passagem pelo Mar Vermelho, Cristo morreu quando o judeu celebrava esta festa. Então as duas celebrações ocorrem no mesmo período. Ou seja, nós obedecemos a fase da lua. Está entendendo? Dia 21 de março acontece o fenômeno. Dia com a mesma duração que a noite. Aí vem a primeira lua cheia que aparecer depois desse fenômeno do dia 21 de março. Quando ela aparece é Semana Santa. É só vocês observarem. Os antigos já dizem, não existe Páscoa sem cheia. Tá certo? Os nossos avós, as pessoas mais idosas, as pessoas simples, sabem disso. Não existe Páscoa sem cheia. Toda Semana Santa tem lua cheia. A lua cheia é hoje. Aquela lua que vai aparecer no céu hoje, o judeu vai olhar para ela e vai dizer assim, vamos celebrar a noite em que Moisés passou pelo Mar Vermelho. Aí eles vão se reunir, vão ler a Torá, vão meditar, vão celebrar com festa, com seus alimentos, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Eles vão celebrar a passagem pelo Mar Vermelho. O judeu olha para a lua e pensa, passagem pelo Mar Vermelho. Nós, católicos cristãos, não poderíamos deixar de celebrar aquilo que é de mais importante, mais do que a passagem pelo Mar Vermelho. A passagem pelo Mar Vermelho era só símbolo do batismo. Deus iria nos lavar nas águas por meio do seu Filho. É um mergulho na morte de Cristo, uma vida nova, que Jesus vai alcançar pelo mistério da sua morte e ressurreição. Então, nós cristãos olhamos para a lua e pensamos, Cristo morreu e ressuscitou. A lua nos convoca, a lua convoca você, fiel católico, cristão católico, para começar hoje a celebrar uma festa que é dividida em partes, que é celebrada em partes, em 3 dias, o Tríduo Pascal.
a passagem de Cristo da morte para a vida. É por isso que a Páscoa é móvel. Não pode ser nunca. O Papa nunca vai poder fixar. Vai ser dia 10 de abril. Vai ser todo ano dia 15. Seria de uma ignorância. A igreja não pode fazer. A igreja é perita em humanidade. A igreja tem conhecimento teológico. A igreja sabe que a Páscoa só pode ser móvel. Só pode ser móvel. Vou concluir. 21 de março. A primeira lua cheia que aparecer é a Páscoa. Depois do dia 21 de março, a primeira lua que aparecer é a Páscoa para os judeus e para nós cristãos católicos. É bom, é uma excelente explicação e muito didática e ficou fácil a compreensão. Nosso companheiro de bancada, Luciano Souza, está aqui também e tem perguntas para o senhor, padre. Pois é, padre, bom dia, sua bênção. E fala pra gente, padre, o que é o Tríduo Pascal? Bom dia, Luciano, mais uma vez. Luciano, tríduo, a palavra tríduo significa 3, Tríduo Pascal, ou seja, 3 dias. O Tríduo Pascal é uma celebração só, é uma solenidade só, é uma festa só, que a igreja celebra dentro de 3 dias. É como se fosse assim, uma festa que começa e só termina 3 dias depois. É isso, a gente vai começar hoje. Hoje a gente passou 40 dias com quaresma. Nós ainda estamos na quaresma. Estamos nas últimas horas da quaresma. A Igreja Católica está na terra inteira, nas últimas horas, no roxo, usando o roxo da quaresma. Até o fim da tarde. Na hora que o sol estiver findando, ali a igreja já entra na festa, na maior festa do mundo, mas do universo. Eu não estou falando só de festas religiosas, eu estou falando de qualquer festa profana, de carnaval, a maior festa que existe no universo é Cristo morreu e ressuscitou, Cristo destruiu Satanás, Cristo obedecendo ao Pai, lavou nossos pecados, abriu para nós o céu, deu sentido à nossa vida. Por meio da ressurreição de Cristo, Deus Pai recriou o universo. Então, a igreja celebra isso em uma festa que se chama Tríduo Pascal, que se inicia na Quinta-feira Santa e vai terminar no domingo de Páscoa. Aí você me perguntaria, mas aí, padre, tem 4 dias. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e domingo de Páscoa. Como é que o senhor diz que é 3? Nós temos que contar os 3 dias como o judeu conta o dia. Veja só. O primeiro dia, para o judeu, o dia começa na tarde do dia anterior. Para o povo judeu, por que nós seguimos o povo judeu? Porque nós somos de uma cultura judaico-cristã. Jesus era judeu. A cultura de Jesus era uma cultura judia. Então nós temos que acompanhar isso. Na cultura judaica, na cultura do país de Jesus, na cabeça de Jesus e do seu povo, o dia começava na tarde, no final da tarde do dia anterior. Então hoje à tarde, no fim da tarde, no cair do pôr do sol, já é sexta-feira. Então é o primeiro dia. Então, de Quinta-feira Santa à tarde até Sexta-feira Santa à tarde, primeiro dia de festa. De Sexta-feira Santa à tarde até Sábado à tarde, segundo dia de festa. E o terceiro dia, de Sábado Santo à tarde, que ali já é domingo. Sábado à tarde já é domingo. De sábado no cair do sol, no pôr do sol, até o domingo o dia inteiro, terceiro dia. Então completam-se aí 3 dias solenes. O que é que a gente celebra? O Tríduo Pascal. Como é esse Tríduo Pascal? Uma festa, como eu já disse, que vai sendo celebrada em partes. Hoje, a partir das 6 horas, todos os padres do mundo, todos os bispos, o Papa, a gente vai celebrar a noite em que Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue nas espécies de pão e vinho. Então isto é meu corpo, isto é meu sangue que será entregue por vós. A última ceia, o dia em que Cristo criou a missa, mais ainda, criou a missa e instituiu o sacerdócio católico. Né? O sacerdócio católico. Cristo criou a missa e o sacerdócio católico. A gente celebra hoje, o primeiro dia do Tríduo. Esse primeiro dia só vai terminar amanhã. Amanhã, no pôr do sol. O que é que a gente vai celebrar ainda nesse primeiro dia? Amanhã, 3 horas da tarde, antes do pôr do sol, portanto, ainda primeiro dia, a gente celebra, faz a celebração da paixão do Senhor. Está ligada ainda ao primeiro dia. Aí, sábado,
né, que se inicia no final da tarde da sexta, ali já é o segundo dia. No segundo dia, do final da tarde de sexta até o final da tarde de sábado, é um dia litúrgico. A igreja não celebra nada. Né? Vocês sabiam disso? Não se pode ter nenhuma missa, porque na sexta-feira da Paixão não se celebra a missa, mas ainda há uma celebração litúrgica, 3 horas da tarde, da Paixão de Jesus. Porque a igreja não celebra, não há missa em nenhum lugar do mundo na sexta-feira da Paixão. A missa quem realizou foi ele no alto da cruz. O que a gente vai celebrar o ano todo, todas as missas do mundo, do ano todo, tem sentido na cruz, naquele momento real em que ele morreu na cruz. Então, na Sexta-feira Santa, vamos dizer assim, é o sumo sacerdote, é Cristo, como diz a carta aos Hebreus, entrando no santuário celeste. Aí, no Sábado Santo, a alma de Cristo jaz na mansão dos mortos. Diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3 e capítulo 4 também, que Jesus, a alma de Cristo, foi à mansão dos mortos, aos espíritos aprisionados. Está lá. Então, Nosso Senhor, enquanto a alma de Cristo, a igreja celebra que a alma de Cristo, a alma humana dele, está na mansão dos mortos, o corpo na sepultura e a alma na mansão dos mortos, ali a igreja não celebra nada, não tem nenhum rito. Se vier uma pessoa a confessar, não pode. Se quer, eu quero uma missa, não pode nada, nem unção dos enfermos, nenhum sacramento. A igreja entra em recolhimento, só pode dar a unção dos enfermos a quem estiver morrendo, fazer uma oração a quem estiver morrendo, somente isso. Mas quando chega, então, segundo dia, de sexta à tarde a sábado à tarde, é um dia litúrgico. Mas quando chega das 6 horas da tarde do sábado, já é domingo, já é o terceiro dia para a igreja. O judeu celebra assim, nós católicos, todos os sábados para nós, não é só esse sábado, é todos os sábados, 6 horas da tarde, para a gente já é a liturgia de domingo. Então, quando chega sábado, 6 horas da tarde, ali a igreja já exulta o coração da esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, como a noiva, como aquelas 10 virgens do Evangelho, se prepara com velas acesas, com fogo novo, para receber, para fazer uma vigília a noite inteira. Seria para ser a noite inteira, dura mais ou menos 3 horas, né? Na nossa paróquia, em muitas paróquias, mas uma vigília em que a gente faz várias leituras do Antigo Testamento, 9 leituras do Antigo Testamento, né? Com seus respectivos salmos. A igreja se prepara em festa, e a igreja canta a glória, a igreja é adornada, é arrumada. É a celebração mais importante, a celebração do Sábado Santo, porque ali a igreja já celebra a vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória do nosso Rei, o Senhor. Jesus se tornou o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Vitorioso, ele ressuscita na aurora do domingo. Então ali, no sábado, fim da tarde, já é o terceiro dia. A gente vai celebrando aos pouquinhos o mistério, um mistério só, o mistério da Páscoa do Senhor, o Tríduo Pascal. Estamos falando sobre a Semana Santa, falando sobre a Páscoa, e eu queria entrar num tema interessante, padre, porque às vezes foge do nosso conhecimento, porque assim, a gente entende que os cristãos, eles jejuam durante a Quaresma, e isso deve estar relacionado também com a Páscoa. E a grande dúvida, eu acredito, para quem está em casa agora, porque tem um jejum e tem abstinência de carne na sexta-feira da Paixão. E a grande dúvida é, por que é o peixe o alimento substituto da carne, hein? Muito bem, Garcia Júnior. Jejum e abstinência de carne, a igreja prescreve na quarta-feira de cinzas, melhor dizendo, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. Na quarta-feira de cinzas, porque abre a Quaresma, né? Que é a grande preparação para a Páscoa. Quaresma são 40 dias de preparação, se encerra hoje. E na Sexta-feira Santa, mais uma vez, a igreja prescreve a abstinência de carne. Abstinência quer dizer não se pode comer carne, o fiel católico não pode. E o jejum. O jejum eu já expliquei aqui naquela outra oportunidade que estive aqui, tenho ensinado bastante nas missas, né, que consiste em fazer 3 refeições. A primeira bem pequena, com um pouco de alimento, uma refeição pequena, um pequeno lanche pela manhã, meio-dia uma refeição completa,
Não precisa se estafar, encher demais a barriga, mas um prato completo. E à noite um pequeno lanche. Então são três refeições. Pela manhã um pequeno lanche, meio-dia uma refeição completa, à noite um pequeno lanche. É assim que a igreja manda fazer o jejum, não é ficar sem comer. Então a igreja manda fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E a igreja, além do jejum, manda ter abstinência de carne. Então você me pergunta por que a igreja diz que na sexta-feira da paixão e também na quarta-feira de cinzas a igreja recomenda a abstinência de carne. Então a igreja recomenda a abstinência de carne não somente na sexta-feira santa, mas em todas as sextas-feiras do ano. Todas. O Código de Direito Canônico está lá no cano 1200 e pouco, né? O Código de Direito Canônico é o código que rege todas as leis da igreja. Então tá lá. Todas as sextas-feiras os fiéis católicos devem fazer abstinência de carne. Qual é o sentido? Alguém me perguntou sábado. Eu andando pela Praça da Feira, durante a feira, sábado passado, visitando o povo, falando com as pessoas, convidando o povo para a igreja. 2 jovens me perguntaram, um senhor e um jovem, melhor dizendo, por que do peixe? Então eu expliquei para eles e quero agora explicar para todos os queridos ouvintes. Né? O peixe é um alimento mais leve, o peixe é um símbolo de Cristo. A palavra peixe, em grego, corresponde às iniciais desta frase: Jesus Cristo, Salvador dos homens. Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então, perdão, é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é isso. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não é Jesus Cristo Salvador dos homens. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. As letras da palavra peixe, as letras em grego, ictus, se eu pudesse aqui desenhar, se fosse uma coisa que os fiéis pudessem ver, eu ia desenhar, fazer em grego, e ia botar transcrição para o português. Ictus é... Cada letrinha são 5 letras, e cada letra, os cristãos, na perseguição que sofreram do Império Romano no primeiro século, perceberam isso e associaram o peixe à figura de Jesus Cristo. Eles perceberam que correspondia à frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então o peixe se tornou nos primeiros séculos, até o ano 300, né, um símbolo de Cristo. Onde até missa os cristãos faziam um peixe, desenhavam um peixe ali, todo mundo sabia ali, ó, a missa vai ser ali hoje à noite, a missa vai ser ali domingo, ó. Porque era perseguido, regime de perseguição. Poderiam ser mortos pelo Império Romano. Então o peixe representa o Cristo. A Igreja Católica usa o símbolo do peixe há muitos séculos, desde os seus primórdios, os seus primeiros séculos. E o peixe é um alimento mais leve. O segundo motivo é que o peixe é um alimento mais leve. A carne é um alimento mais pesado. Então, em memória da paixão de Cristo, a fim de a gente estar com o corpo mais apto para rezar, a Igreja recomenda, faz uma penitência, um sinal de penitência, faz penitência, come um alimento mais leve e se coloque à disposição para a oração, que é um dia de oração e de penitência. Então a gente come um peixe, que é um alimento mais leve, e é um animal, o nome dele, peixe, em grego corresponde às iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Bom, Luciano Souza tem mais perguntas para o padre Reginaldo. Pois é, o padre, o senhor até comentava outra vez que veio aqui na rádio, falava sobre a situação que eu comentei um pouco sobre a zona rural, que morei sempre na zona rural, e via que muita gente saía da cidade, carro, Kombi, tudo cheio de gente ali para ficar junto com os familiares e principalmente para degustar de comidas típicas ali, de cuscuz de puba, vatapá, caruru, peixada. Vatapá. Fala pra gente, padre, sobre comer muito na sexta-feira santa, padre. É uma desobediência à lei eclesiástica, à lei da igreja. Veja só, mas por que o povo faz isso? Tem uma questão histórica, cultural. Né, eu já te expliquei, mas é bom explicar mais uma vez. Porque as pessoas sempre perguntam, né, na rua, na igreja não, na rua,
no mundo, no contato que a gente tem com elas, né? Por que as pessoas comem tanto na Sexta-feira Santa? A pergunta é essa. Então, vejam só, meus queridos, na história do Brasil, nós sabemos que os brancos, os portugueses, eram católicos. Eles trouxeram os escravos para trabalhar aqui nas lavouras, para construir este país. Então trouxeram os negros. Os negros não podiam fazer festa o ano inteiro, debaixo do chicote, trabalhando o tempo inteiro. E os portugueses brancos eram católicos. Na Sexta-feira Santa, os brancos faziam jejum, faziam a penitência e liberava, não deixava. Era o único dia do ano que os escravos não trabalhavam. Então ali os escravos faziam festa, fazia vatapá, fazia caruru, fazia peixada. Observe que as comidas típicas que o povo come na Sexta-feira da Paixão são todas comidas africanas. Cuscuz, vatapá, caruru, quiabada. Tá tudo ligado a coisa africana. Não é possível que hoje em dia tem mais alguma coisa aí, um acréscimo, né? Mas, no geral, em síntese, são comidas africanas. Porque eram as comidas que os negros faziam. Eles estavam um dia de folga, então vamos cozinhar. Vamos cozinhar as nossas comidas, as comidas que a gente comia lá na África. Então ali, aos poucos, houve a libertação dos escravos. Os negros já tinham conseguido introduzir isso na cultura brasileira. Sobretudo aqui nessa região da Bahia, mas acho que no Brasil todo, muito provavelmente, existe essa prática. Então, nós herdamos isso dos escravos. Eles não tinham outro dia para celebrar nada. Mas a religião pode converter a cultura. A fé pode converter a cultura. A igreja sempre disse, isso acontece aqui no Brasil, mas na Europa, o Brasil não é o único país do mundo. Nos outros países, os fiéis fazem jejum, obedecem à igreja. No Brasil é um pouco difícil de obedecer por conta dessa herança da escravidão. Mas nós, eu, Padre Aguinaldo, e deve ter mais padres também, por esse país de meu Deus, chamado Brasil, em que nós ensinamos aos fiéis que é um dia de penitência, que não é dia, eu estou ensinando na igreja, por onde passo, não é um dia de você fazer banquete, de fazer tacho de peixe, de fazer tigelas, panelas de vatapá, de caruru. Não, nós não somos inimigos de Jesus, somos amigos. É dia de celebrar o mistério da sua paixão todo. O momento que ele sofreu é um momento de recolhimento. O momento que ele morreu na cruz é um momento de recolhimento, mesmo sabendo que ele já ressuscitou. Mesmo já na Sexta-feira Santa, a igreja já canta Vitória, tu reinarás. A gente olha para a cruz e vê ali aparentemente um derrotado. Não, ali está a vitória aos olhos da fé. Na hora que Cristo morreu, ali já é o mistério central da nossa fé. Pecado de todo mundo lavado. História, destruição do reino do mal. Então ali, a gente, mesmo assim, a gente celebra, a gente se compadece, a gente participa do sofrimento de Cristo. Então não é dia de a gente fazer banquete. Então, vamos tentar tirar essa mentalidade que herdamos, que foi herdada, a herança do tempo da escravidão. Vamos tentar tirar com a nossa fé, com a nossa explicação. Peço aos fiéis católicos que não façam banquete. Eu recebi parente, o que é que eu vou fazer? Cozinha um peixe, faz o peixe, faz em grande quantidade, e o trivial, o arroz, o feijão, uma saladinha, né? E come meio-dia aquela refeição completa. Completa quer dizer sem repetir, certo? Faz isso. Come o peixinho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Se quiser, tem pessoas que conseguem fazer uma penitência até mais severa. Eu, por exemplo, geralmente na Sexta-feira Santa eu não coloco feijão, porque o feijão é um alimento mais forte. É só o peixe, o arroz e verduras e salada. Naquela um prato só. Eu gosto de comer bem, viu? Sou bom de boca. Mas na Sexta-feira Santa, a gente tem que ter cautela. Ou a gente crê ou não crê no que vamos celebrar. Então eu faço um apelo àquele você, católico, eu estou falando com católicos. Quem for de outra igreja não precisa se incomodar. Pode fazer, não recelebra o rito, ou não acha interessante. Nós, cristãos católicos, acreditamos que, como o judeu celebra a Páscoa todo ano, nós precisamos celebrar a Páscoa de Jesus, sua morte e ressurreição, e nunca deixamos de celebrar nesses 2000 anos de história da Igreja Católica. Então, celebramos com fé.
né? Celebremos com fé, celebremos como manda a igreja, dentro do rito, dentro da estrutura, da sobriedade, da simplicidade, na hora de a gente fazer as nossas refeições. E antes do show do intervalo, Garcia, estávamos comentando aqui em off sobre essas situações que sempre eu acompanhando na zona rural, de que tinha nessa época de Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, não poderia tirar uma laranja, uma banana, colheu frutos ali. Outros é que, olha, hoje não pode varrer a casa, hoje não pode lavar prato. Essa situação, padre, é verídica? Como é que o senhor veio e passa para a gente essa informação sobre essa situação de não colher, também não plantar, não varrer a casa, lavar prato ali no dia de Sexta-feira da Paixão, padre Ignaldo? A pergunta é propícia. Veja só, pessoal, tem coisa aí da doutrina católica e tem coisa que já é do mundo popular. Já é coisa que o pessoal, as pessoas mais simples, aumentaram, né, acrescentaram, acréscimo do povo. O que a igreja diz é que Sexta-feira da Paixão é um dia de recolhimento, é um dia de penitência, é um dia de a gente não trabalhar, certo? Mas tem pessoas que precisam trabalhar. Quem precisa trabalhar, a igreja não dá nenhuma assim proibição, né? Não tem uma punição, não tem nada disso. Mas a igreja então nos pede para a Sexta-feira Santa a gente fazer o jejum, a oração, a abstinência de carne, certo? Agora as pessoas mais simples, sobretudo mais antigamente, né? As pessoas fizeram isso de uma crendice tamanha, né? Que não se podia, eu vejo pessoas dizendo que não se podia antigamente pentear o cabelo, varrer a casa, colher uma fruta no pé. A igreja não prescreve essas coisas. As pessoas simples, em consideração à paixão de Cristo, fizeram esses acréscimos, entendeu? O que a igreja diz é que é preciso fazer o jejum, a abstinência de carne e ficar em oração. Se você, de repente, quebrou um copo dentro de casa, vai ficar sem varrer? Pode varrer sua casa. Se quiser varrer, passar vassoura. Não é um dia de faxina. Não é um dia de você dar faxina em sua casa. Tá entendendo? Não é um dia de você dar faxina. Não é um dia de você fazer maquiagem, fazer acessórios nos seus cabelos, nos seus cachos, pentear, passar cabelo, como é que chama? Dar chapinha em cabelo, essas coisas. Não é um dia propício, mas pentear o cabelo de maneira simples você pode, né? Então é você entender a coisa, entendeu, Luciano? Você entender a coisa. Você pode fazer aquilo que é necessário, aquilo que é o básico, mas não vai fazer a coisa em excesso, porque tira a espiritualidade da coisa, o sentido da coisa. Você tem que ficar ligado. É um dia para a gente ficar em oração, pegar a Bíblia e meditar aquelas passagens que falam da paixão de Cristo, o final dos evangelhos. O final dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam como Cristo sofreu. Lê os 4, passar o dia todo meditando, e 3 horas da tarde para a igreja fazer a celebração da paixão. É um dia de recolhimento, de silêncio. As pessoas mais antigas não ligavam o som. Isso é bom. Liga no programa neste dia, no programa televisivo das TVs católicas, né? É bom não ouvir som. Tem coisas que sim, que é interessante, que o mundo popular acrescentou e que é interessante. Está ligado ao sentido espiritual do mistério celebrado. Mas tem alguns exageros assim. Se você morar na roça, ter lá uma laranja no pé, você pode arrancar essa laranja para fazer sua refeição ali de manhã ou da noite, né? Eu já falei que são 3 refeições na Sexta-feira Santa. Pode, não tem nenhuma proibição, é pecado não, né? Tem alguns exageros do mundo popular feito pelas pessoas simples, tá bom? Agora, que é um dia penitencial, que é um dia para não fazer faxina, para não bater facão na roça, é um dia para não fazer excessos de adornos no corpo, de maquiagem, de chapinha, ou de musculação, de não sei o que, disso, daquilo. É um dia da gente parar realmente. Então, é saber entender, analise sua consciência e pense, como é que se faz penitência? Aí você tem coisa que a gente não precisa ensinar. Eu acho que a consciência diz, lá o lugar secretíssimo, como diz Santo Agostinho,
ouça a voz da sua consciência, você vai entender, isso combina com a penitência ou não, né? E aí você vai entender, né? Você vai conseguir viver o mistério celebrado. Bom, padre, explica para quem está em casa agora, quer acompanhar a programação da paróquia nesses próximos dias, como é que está a programação, o que você pode trazer de informação para os nossos ouvintes? A nossa programação se inicia, eu queria ter uma programação bem intensa. Hoje, por exemplo, daqui a pouco, às 8 horas, o Santíssimo Sacramento, Jesus na espécie do pão, Jesus vivo, eucarístico, vai estar exposto no altar, como a gente expõe todas as quintas-feiras do ano, né? Como pretendo fazer. Criamos isto aqui na paróquia, depois que cheguei, o momento de adoração ao Santíssimo na quinta-feira pela manhã inteira. Então hoje, conforme todas as quintas-feiras, nós teremos a adoração ao Santíssimo das 8 ao meio-dia, das 8 às 11h30, melhor dizendo. 11h30 darei a bênção do Santíssimo Sacramento, né? É a hora da graça. Leve seus pedidos anotados, leve objetos para serem abençoados diante do altar. É hoje. Então, às 11h30 do a bênção, e ao meio-dia se inicia a missa na hora da graça. Vou rezar hoje uma missa votiva do precioso sangue de Cristo, encerrando esse tempo da quaresma. Bem, então essa é a nossa programação. Aí à tarde, hoje eu vou fazer uma experiência, pretendo fazer com a graça de Deus, com alguns membros da igreja. Eu vou sair com um carro de som, convidando o povo andando a pé pelas ruas, por alguns bairros da nossa comunidade. Vou passar pelo Esperança, vou passar pelo São Raimundo e a Comissão. Não vai dar para passar em todos, porque senão mata o velho, né? Então nós vamos sair, eu pretendo sair a pé, com um carro de som a partir das 15 horas, das 15 às 17, 2 horas andando e convidando o povo, conscientizando do sentido da Semana Santa, do sentido do Tríduo Pascal, convidando para as celebrações desses dias. Então isso tudo é uma preparação. Nós vamos fazer isso hoje à tarde. Aí, à noite, nenhum fiel católico deve perder. Olha, preste atenção, não viaje, não é feriado para você viajar. O governo deu feriado para você celebrar, procurar o caminho da igreja. Não é para procurar estar viajando. Que você viaja, você fica disperso. Aí você vai para a praia, aí você vai botar biquíni, aí você vai botar sunga, aí você vai comer a cacetada de peixe, aí você vai beber cerveja. Meu irmão, deixa para fazer isso tudo a partir de domingo. A partir do Glória do Sábado já pode fazer banquete. Sábado à noite já pode encher a mesa e comer bastante, dormir com a barriga cheia. Mas agora não. Não é o correto, meu filho. Não é o correto, minha filha. Então hoje nós temos às 19 horas a celebração da Ceia do Senhor. Vamos celebrar o dia em que Jesus criou a Santa Missa. O dia em que ele instituiu o sacerdócio católico. Vou falar disso na homilia. Hoje, então, às 19 horas. Depois temos a adoração ao Santíssimo, solene até meia-noite. Né? Até meia-noite. Amanhã a programação, sexta-feira da Paixão, amanhã inclusive eu vou estar aqui às 10 da manhã, né? No programa Tenho Dito. Fui convidado pelo senhor Expedito para participar do programa dele, que ele faz aqui, é assim, né? Isso. Então ele me convidou, fez esse convite, eu aceitei. Eu adoro essas coisas, eu gosto, né? Eu gosto muito dessas coisas. Eu acho que onde eu puder ir para divulgar a doutrina católica, você fala, padre, o senhor fala da Bíblia. A Igreja Católica não tem somente a Bíblia como fonte de revelação divina. É a Bíblia e a Sagrada Tradição. Sem a Sagrada Tradição da Igreja não tem Novo Testamento. Um dia eu vou vir aqui para explicar isso para o povo. Sem a Sagrada Tradição da Igreja, aquela tradição oral, não tem Novo Testamento. É a tradição da igreja que definiu quais seriam os livros do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento, quem escolheram foram os bispos. Tinham dezenas para entrar na Bíblia. Os bispos, os primeiros bispos católicos, até o ano 350, foram eles que definiram quais seriam esses livros. A Bíblia, o Novo Testamento, é uma coisa que foi definida como inspirada por Deus. Quem disse que são inspirados os 27 livros foram os bispos católicos. Portanto, a tradição da igreja é importante. Nela nós bebemos muita doutrina. Então são duas fontes de doutrina, a Bíblia e a tradição da igreja. Portanto, onde for necessário ensinar essa doutrina católica, cujas fontes se encontram na Bíblia e na tradição da igreja, Padre Aguinaldo vai. Certo? Aquilo que eu souber responder, eu respondo. Não sou uma biblioteca ambulante, não sei tudo, mas estudo muito. E como autodidata, aprendi muita coisa como autodidata, né? Estudo todo dia, estudo um pouquinho. Bato uma dúvida na mente, eu vou, estudo.
Então vamos lá. Sexta-feira da Paixão, estarei aqui com o senhor Expedito, 10 horas no programa dele. E às 3 da tarde nós vamos celebrar o mistério da Paixão de Cristo. Não é missa em nenhum lugar do mundo, como eu já disse. Ali às 3 da tarde a igreja celebra e faz a adoração da cruz. A adoração da cruz significa adorar o crucificado. A cruz é um símbolo. Nós vamos adorar para a igreja faz memória. Naquela hora a gente está no Monte Calvário. Aquele fato de 2000 anos vem para o presente pelo mistério da nossa fé. Bom, sábado, vou sair mais uma vez, com a graça de Deus, pela manhã, visitando e convidando com um carro de som, batendo perna canela pela rua, né? Ao vivo, das 9 ao meio-dia. Aí eu vou visitar uma outra parte da cidade, andar pela outra parte da cidade, o centro ali, a Landulfo Alves, onde tem a feira falando, né, convidando o povo. E nos bairros ali, pelo Popular, esse outro aí eu visitei até domingo, bairro Glória, saí visitando o bairro Glória, vou dar uma passada ali, no Camamuzinho, mais ou menos por ali, no sábado pela manhã. É um dia de recolhimento e eu vou conscientizando o povo para a grande celebração da noite, a Vigília Pascal. Então, sábado, você que está me ouvindo, 20 horas, saindo, levando uma vela, vá de roupas claras, de preferência de branco, é a cor do ressuscitado. Então, vá de branco ou de roupas claras no sábado, 20 horas, saindo do Banco do Brasil, certo? Saindo do Banco do Brasil com a vela na mão, nós vamos fazer a solene celebração da Vigília Pascal. Nós vamos celebrar aquela noite em que Cristo venceu. No fim daquela noite ali, Cristo venceu o inferno, venceu o reino de Satanás. É a vitória, a glorificação do Filho de Deus. Então, 20 horas, nós vamos entrar já na liturgia do domingo, como a igreja faz todos os anos. Então, sábado, nós vamos sair com esta solene procissão de lá do Banco do Brasil, e domingo a programação de Páscoa nos horários normais de missa. 7 horas da manhã na Igreja da Conceição, 10 horas no Londrina e às 19 horas na Igreja de Todos os Santos. Esta é a nossa programação, meu coração palpita. Eu já tenho desde a semana passada, já tenho mais de 8 dias desejando e celebrar esse momento. Todos os anos eu fico assim. Eu celebro com fé. Eu creio piamente naquilo que prego. Eu só prego aquilo que eu acredito. E eu creio firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo o que Ele disse. Tudo. E naquilo que ensina a Santa Igreja Católica, a minha mãe, a Santa Igreja Católica. Por ela eu dou minha vida. Muito obrigado, padre, pela participação aqui no Jornalismo da Povo FM. Muito bom dia e vamos acompanhar cada programação da igreja nesses próximos dias. E o espaço sempre aberto para que o senhor possa trazer mais informações e conscientizar a todos os cristãos. Tá bom, Luciano. Deus abençoe você no seu trabalho. Amanhã a gente vai se rever. Um santo dia para você. Você também está convidado, apesar de você ser de uma outra igreja, mas se quiser comparecer no nosso rito, esteja convidado. Hoje 19 horas, sexta às 15, sábado às 20, domingo, aquela programação que eu já falei. Sinta-se convidado, convida toda a comunidade. Deus abençoe a todos. Uma Santa Páscoa que vamos iniciar hoje no fim da tarde com essa grande celebração. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.